quem estava aqui na vez passada, tem alguns que não estavam. O objetivo desse grupo de estudos aqui é a gente começar a entender um pouquinho do fenômeno da influência da escola de Frankfurt na nossa cultura, na arte e em vários aspectos da nossa vida em sociedade. Eu não acredito, eu falo isso às vezes para as pessoas, eu não acredito mais na existência de comunistas organizados, aquele grupo grande de comunistas organizados tramando a dominação do mundo, mas eu acredito que aquilo que foi semeado na época em que eles fizeram isso, e através da escola de Frankfurt, isso acabou gerando frutos, e muitos frutos ruins que a gente tem visto hoje na educação, no jornalismo e em várias áreas da nossa vida em sociedade, né? O marxismo cultural, embora pareça assim, nossa, como é que você fala hoje de marxistas, né? Existem ainda pessoas que se declaram marxistas, mas assim, é cada vez mais raro. A maioria das pessoas se diz ou socialista, ou social-democrata, ou não se diz nada, não entende qual é a posição dela no espectro. A gente não gosta muito dessa discussão rasa direita e esquerda, então a gente acha que direita e esquerda acaba ficando muito raso o discurso, né? Porque tem pessoas que têm algumas ideias que são facilmente vistas como de direita, e outras que são ideias que são facilmente vistas de esquerda, ou liberais, enfim. É difícil da gente poder criar isso. E aí a ideia é que, se a gente começa a entender os fenômenos, começa a entender como funciona aquele negócio que a gente chama de guerra cultural, guerra de ideias, acho que dá para a gente poder começar a ter um pouco mais de posicionamento político, um pouco mais de posicionamento até sobre os avanços do socialismo na economia, que são muito danosos, né? Eu acho que a parte que mais afeta a nossa vida é a economia, né? As outras partes, assim, afetam pontualmente. Por exemplo, você tem um filho numa escola que tem doutrinação de gênero, aquilo ali te afeta pontualmente, mas não afeta toda a sociedade, né? Então, mas a economia, de uma certa forma, quando ela passa a ser gerida por planejadores centrais, por pessoas que acreditam ter fórmulas mágicas para tudo, então isso acaba prejudicando a nossa vida, como a gente viu aí nos últimos anos de governo Dilma, que foram um grande desastre e que, inclusive, foram cruciais para o crescimento do liberalismo no Brasil, por incrível que pareça. Assim, as pessoas começaram a se interessar mais pelas ideias liberais por conta do fracasso retumbante do governo Dilma. Então, a aula de hoje, quem vai ministrar ela é o Adegmar, que é filósofo. Ele vai falar um pouquinho sobre Feuerbach, né, e Marx, e um pouco dessa formação do que a gente chama de doutrina da morte, que é todas essas ideias que acabaram influenciando tanta gente e até hoje influenciam a nossa vida em sociedade. Espero que todos aproveitem. Eu sugiro que a gente, se você puder falar em 30, 40 minutos, eu não sei como é que está a sua programação, e depois a gente abrir para o debate, para perguntas, enfim, para a gente poder enriquecer mais o nosso grupo. Pode ser assim? Pode. Fechado. Então, boa aula a todos. Obrigado, Milo. Para quem não me conhece, meu nome é Adegmar, eu sou graduado em Filosofia e a ideia desse que a gente contava aqui da outra vez, né? Então a ideia, às vezes que eu suponho que o outro falou, é entender um pouco da escola de Frankfurt, como ele influencia até hoje muitas ideias da esquerda, como o politicamente correto e o vitimismo e todas essas coisas. Essa ideia de influenciar a cultura e tal, e tudo isso que a gente tem que combater. Então, mas hoje eu vou falar mais de 3 filósofos que influenciaram bastante a escola de Frankfurt, principalmente o Marx. Ele foi bastante influente. E aí no finalzinho, só que eu vou entrar um pouco na própria escola de Frankfurt e falar um pouquinho
que eles tiraram do Marx e tal, mas a ideia hoje é mais entender o Marx, e para entender o Marx a gente tem que entender o Hegel e o Feuerbach. Eu acho que você tira mesmo. Então começa a exposição. Então, para situar esses três filósofos, o Hegel, então eu vou apresentar na ordem cronológica, né? O Hegel ele veio primeiro, ele é de uma corrente chamada idealismo. Ele é um idealista dialético, então ele tem o idealista é um filósofo que acredita que as ideias têm um certo status ontológico, então tem uma certa realidade. Enquanto o Feuerbach e o Marx são materialistas, que dizem que só a matéria é real. Então, ideias não têm esse status ontológico que tem por Hegel. O que é real mesmo, de fato, é só o que é material. Só que tem uma diferença entre os dois. O Feuerbach é um materialista nominalista, eu vou explicar um pouco o que é o nominalismo, mas no decorrer da exposição. E o Marx é um materialista dialético. Então, Hegel, idealismo dialético, Feuerbach, materialismo nominalista, e Marx, materialismo dialético. Então, ele pegou o materialismo do Feuerbach e a dialética do Hegel. Então, começo pelo Hegel. Então, o Hegel ele sustenta a tese, e o Milton falou um pouco disso no primeiro encontro, no encontro passado, que então Hegel ele acredita que a história humana ela é construída por um processo dialético. Esse processo pode ser analisado em termos de tese, antítese e síntese, que é a chamada tríade dialética. Uma tese é uma ideia, ou um conjunto de ideias, mas para simplificar a gente vai falar em ideia. A antítese é a negação dessa ideia, e a síntese é o resultado dessa contradição entre a tese e a antítese. E isso vai influenciar não só o Marx, mas também a própria escola de Frankfurt de autores. Então, mas a história ela não é construída propriamente pelos indivíduos, pro Hegel, né? Mas por aquilo que ele chama de espírito absoluto. O espírito absoluto eu entendo como uma espécie de mente transcendental. Então é uma mente que abarca tudo. Que seria também uma espécie de Deus, né? Uma consciência absoluta. E o Feuerbach vai criticar isso, o Feuerbach e o Marx. Então, e a mente de cada indivíduo é uma parte do espírito absoluto. Isso para o Hegel. Então, e o Hegel considera que a sua própria filosofia é a síntese das filosofias dos seus antecessores. Então, e um exemplo disso é Heráclito e Parmênides, né, que são dois filósofos pré-socráticos. O Heráclito falava em mudança constante. Ele diz que tudo muda o tempo todo, enquanto o Parmênides já dá mais importância à permanência, né, ao ser. Ele diz que a razão não pode entender a mudança. O Hegel é mais parecido com o Heráclito, né, essa ideia da mudança, do conflito, né, da dialética dele. Só que ele também usa um pouco do Parmênides na importância da razão. A gente vai entender isso um pouco melhor. Só que a diferença entre o Hegel e o Parmênides, a principal, é que para o Hegel a razão extrai a síntese a partir da contradição entre a tese e a antítese. Isso para o Parmênides é absurdo, porque a contradição é irracional. Então a razão jamais conseguiria fazer essa síntese, né? Tirar uma nova ideia de uma contradição entre duas ideias, né? Que são contraditórias. Então, nós temos uma tese, uma antítese, e aí, a partir do conflito entre essas duas, nós temos uma síntese. Mas aí essa síntese, segundo Hegel,
se transformam em uma nova tese. E aí temos novamente então uma nova antítese, né, que é contrária a essa nova tese, e então temos novamente uma nova antítese. E assim a história vai sendo construída nesse conflito. Então o conflito de ideias gera o progresso. A história caminha para o Hegel, a história caminha em direção ao progresso. Então outro aspecto importante do Hegel é que ele é relativista em certo sentido, porque para ele a tese e a antítese são igualmente verdadeiras. Ele aceita a contradição e está bem com isso. Não tem tanto problema para ele. Então eu passo agora ao Feuerbach. Então o Feuerbach, como eu disse, ele é materialista, né? Então somente o que é material é real. A religião é uma abstração que a gente faz a partir dos nossos próprios comportamentos e sentimentos, como amor, generosidade, etc. Então, ele chama essa abstração de psicogênese. E essa abstração, esse processo, consiste em criar a ideia de Deus e projetar nela a expressão dos nossos comportamentos. Aliás, não dos nossos comportamentos. A expressão absoluta de... Então, a psicogênese consiste em criar a ideia de Deus e projetar nela a expressão absoluta de amor, bondade, compaixão, perfeição, etc. Então, a gente, segundo Feuerbach, nós projetamos no céu a ideia absoluta de amor. Então, ele tem essa visão antropológica da religião. A religião nada mais é do que o próprio aspecto humano que a gente projeta. Só que para o Feuerbach as ideias não são reais, né? Elas não têm aquele status ontológico que tem para o Hegel. Então, enquanto para o Hegel o importante são as ideias mesmo, para o Feuerbach não. O importante é a matéria. Então nós criamos Deus à nossa própria imagem, segundo o Feuerbach. Então, ele inverte aquela passagem a passagem de Gênesis, que Deus nos criou à sua própria imagem. Não, é o contrário. Nós é que criamos Deus à nossa própria imagem. Nem Deus, nem o Espírito Absoluto são reais, mas apenas o homem na sua materialidade. Então nós pegamos as coisas que são expressões materiais dos comportamentos que nós absorvemos nas relações com outros indivíduos e a partir disso a gente então damos nomes a essas expressões materiais e por isso ele é nominalista. O nominalismo é uma vertente filosófica que de modo bem resumido, é a ideia de que os nomes representam classes de coisas e não essências. Então, o nominalismo ele é contraposto ao realismo. O realismo é muito pensado por Platão, né? A ideia do mundo das ideias, lá e tal, você tem um mundo de essências. E esse mundo existe mesmo, em certo sentido, não fisicamente, mas existe em algum lugar. Então, os nominalistas negam isso. Não, as essências não existem. Eles negam as essências e dizem que isso que a gente chama de essências, na verdade, são só nomes que nós abstraímos para representar classes de coisas materiais. No caso do nominalismo materialista. Então, depois nós pegamos esses nomes e os tornamos absolutos, criando expressões como amor absoluto, amor infinito, e desse modo é que nós dizemos, por exemplo, que Deus é amor absoluto, amor infinito, que Deus é virtude absoluta. Isso seria, segundo Feuerbach, uma mera abstração. Assim, porque a gente tem o comportamento de amor, a gente sente amor por outras pessoas e aí a gente cria a ideia de amor absoluto, perfeito, né, infinito. E aí, desse modo, a gente cria essa ideia de Deus para representar essa ideia. Então, segundo Feuerbach, nós deveríamos
adorar a humanidade. Porque, na verdade, quando nós estamos adorando Deus, nós estamos adorando a nós mesmos. Ele é bem humanista, né? Essa ideia de trazer para o ser humano a importância das coisas que a gente faz. Agora eu passo ao Marx e vou falar primeiramente da crítica do Marx à religião, né? E de como ele é influenciado e ao mesmo tempo critica a crítica do Feuerbach, a religião. E depois eu vou passar a teoria da história do Marx, que é a grande dialética, que já é influência do Hegel. Então o Marx inicia um texto dele chamado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, com as seguintes palavras. Na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Então o Marx valoriza bastante a crítica da religião do Feuerbach, só que ele vai além e diz que ela tem alguns problemas também. Então, embora ela seja o pressuposto da crítica, segundo Marx, ela é limitada, vaga, religiosa e sentimental. Limitada porque Feuerbach não explica adequadamente por que as pessoas criam a ideia de Deus e a religião, mas apenas como elas fazem isso, que é através daquele processo de abstração. Segundo Marx, o verdadeiro motivo das pessoas criarem Deus e a religião é a opressão. E o Marx diz que os proletários são oprimidos economicamente, socialmente e politicamente. Mas tudo isso começa com a opressão econômica. Eu vou explicar, essa é a razão da crítica ser limitada, né? Ele não explica, o Feuerbach não explica que o verdadeiro motivo é a opressão, segundo Marx. A crítica de Feuerbach é vaga, porque a linguagem do Feuerbach é muito religiosa e melodiosa. Então, isso, de fato, o Feuerbach, embora seja ateu, ele tem um aspecto religioso, assim, ele é bem religioso, no sentido de a maneira como ele escreve, a linguagem que ele usa, é uma maneira até bem pastoral. Assim. E o Marx não gosta disso. O Marx é vulgar, ele não é nada religioso. Deus e a religião resultam da tirania econômica, segundo Marx. E não propriamente da projeção de sentimentos e dos nossos comportamentos. Então, a opressão econômica é a verdadeira causa da psicogênese. A crítica de Feuerbach é religiosa, segundo Marx, porque isso que está relacionado com a linguagem dele ser vaga, né, que eu já falei, que na verdade ele escreve de uma maneira pastoral e sugere que nós adoremos a humanidade. Então o Feuerbach ele quer acabar com a religião e principalmente o cristianismo, mas não acabar com a religião completamente e ficar só com o material. Ele ainda propõe uma certa adoração. Assim. Por ele, pelo que eu entendi, ele não teria nenhum problema em criar uma igreja para adorar a humanidade. O Marx já tem problema com isso. O Marx não é religioso, não há nada de religioso nele, e ele diz que não devemos adorar nem a Deus nem a humanidade. Nós devemos simplesmente nos livrar de toda a religião. Agora, o último ponto da crítica do Marx ao Feuerbach é que a crítica do Feuerbach à religião é muito sentimental. E o Marx diz que ela é sentimental porque o Feuerbach fala em comunidade baseada em amor. O Marx fala dane-se o amor. Ele quer uma comunidade baseada no trabalho. Ele diz que o que nos une é o trabalho, não é o amor. Então agora, para encerrar essa crítica do Marx ao Feuerbach, a crítica do Marx à religião também, eu vou ler algumas citações aqui que eu acho que são bem importantes para a gente entender isso. Então, eu cito Marx. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo
a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Então essa é aquela frase bem famosa do Marx, de que a religião é o ópio do povo. O ópio é um analgésico, ele era muito usado como analgésico. Então a ideia de que a religião ela é para tirar um pouco da dor dos proletários que são explorados pelos maldosos capitalistas. Então outro trecho aqui é: a supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência de sua felicidade real. Então, para que o povo seja feliz de verdade, a gente tem que suprimir a religião, acabar com ela. A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. Então, segundo Marx, o que a gente tem que fazer é simplesmente acabar com essa condição de exploração, de opressão, que as pessoas não precisarão mais da religião para se iludir. Então agora eu vou ler outro trecho do Marx em que ele fala qual é a tarefa da filosofia no que concerne a religião e essa exploração. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é, depois de desmascarar a forma sagrada da autoalienação humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Feuerbach ele já desmascarou a forma sagrada da alienação humana, né? Que é, com a crítica dele, a religião. Só que ele quer, além disso, que o ser humano deixe de ser alienado também aqui na Terra, né? Das formas de alienado dessa opressão, dessa dialética entre os capitalistas e o proletariado. A crítica do céu transforma-se, assim, na crítica da terra. Então, a crítica do céu, Feuerbach, transforma-se assim na crítica da terra, Marx. A crítica da religião, Feuerbach, na crítica do direito, Marx. A crítica da teologia, Feuerbach, na crítica da política, Marx. Então, ele quer fazer uma nova versão dessa crítica, mas trazendo sempre para questões materiais. Então, agora eu passo à teoria da história do Marx, que é representada pela grande dialética. Segundo Marx, toda a história reflete a grande dialética. Isso é hegeliano. Como eu falei, o Hegel acredita que toda a história é construída por uma dialética. Mas a dialética marxista é materialista, diferente do Hegel, que é idealista. Então a dialética marxista é materialista, ela é concreta, econômica, social, política, envolve derramamento de sangue, guerra. Em suma, o conflito agora é material, e não mais ideal. Então, o que é a dialética na história? Depende do período. O Marx diz que, na antiguidade, a dialética é refletida na escravidão. Né? Que as sociedades antigas elas eram fundadas na escravidão. Então, a dialética é refletida ali na relação entre os detentores de escravos, os aristocratas e tal, e os escravos. Nesse conflito entre eles. Na Idade Média, ela é refletida no feudalismo. Então, nós temos os nobres, os senhores feudais, a igreja e tal, como o que estava em cima, e embaixo a gente tem os camponeses, que são mais pobres e tal, segundo Marx. E na Idade Moderna, no capitalismo, que é o período que o Marx está ali no século XIX,
mais ou menos na metade do século XIX, que ele está escrevendo. Então, ele diz que no próprio período dele ali, no período moderno, o capitalismo é que reflete essa dialética, né? Então a gente tem essa dialética na Idade Moderna, os capitalistas, donos dos meios de produção, e os proletários, que trabalham, são explorados pelos capitalistas. O Marx usa o termo trabalhadores, né, como se só os proletários trabalhassem. Porque como se os donos dos meios de produção não fizessem nenhum tipo de trabalho. Isso está relacionado também à visão materialista do Marx, eu acho, porque ele não dá muito valor a pensar um trabalho mais de gestão, né, que os capitalistas fazem, que o Marx não é importante. O importante é suar mesmo, porque ele é bem materialista. Então, o que acontece na dialética é uma série de efeitos lógicos, cada um decorrente do anterior. Então, eu vou apresentar aqui para finalizar o Marx com alguns pontos mais importantes na dialética, a maneira como Marx estrutura a dialética. Então, o primeiro ponto é a polarização econômica. Dentro da polarização econômica, a gente tem uma subestrutura também de efeitos lógicos, cada um decorrendo do anterior. Então, o primeiro é a superprodução. Então, a primeira explicar o que é a polarização econômica. Então, a polarização econômica é a ideia de que você tem dois polos, né? Os donos dos meios de produção e no outro os proletários. Então, o primeiro ponto da polarização econômica, nesse movimento dialético, é a superprodução, né? Que é a produção que ultrapassa a demanda. Então, os capitalistas eles produzem mais do que o mercado compra, então tem uma superprodução. E isso leva ao segundo ponto, que é o excedente. Então, gera um excedente de bens que são produzidos e não são comprados, não são consumidos. E esse excedente gera, segundo Marx, gera redução de salário e perda de emprego. Tudo isso por causa da ganância dos capitalistas. Aí nós temos então o terceiro ponto da polarização econômica, que é o desaparecimento da classe média. Então nós temos agora sim está formada a polarização entre os capitalistas e os proletários, né? Isso é a dialética para o Marx. O cerne mesmo, o núcleo da dialética, o ponto mais importante é esse. E o que acontece? Essa polarização e esse excedente leva à guerra, segundo Marx. Ele explica as guerras como dizendo que as guerras são engendradas pelos capitalistas para resolver o problema dos bens excedentes e para eles ficarem mais ricos ainda. Então a ideia é que os bens excedentes são consumidos pela guerra, principalmente indústria de armas, coisas do tipo. E a gente tem vários. Um exemplo que foi muito usado, não pelo Marx, porque ele já estava morto há muito tempo, mas a gente vê aqueles protestos todos contra a guerra do Vietnã. Um dos argumentos que mais se usava, o pessoal, que era mais estudantes e hippies e tal, aquela contracultura toda, que isso também é fruto da escola de Frankfurt, então a gente vai ver mais pra frente. Então, qual que é o argumento que se usava, os que eram contrários à guerra do Vietnã? Assim, a grande parte deles, né? É que era uma guerra feita para os capitalistas, donos de indústrias de armas e tal, artigos militares e coisas do tipo, ficarem ainda mais ricos vendendo, produzindo produtos bélicos e vendendo, né? E uma guerra que era para durar 6 meses durou 10 anos. Então essa crítica foi bastante usada e isso é uma crítica marxista.
Então nós passamos agora da polarização econômica para o segundo ponto da dialética, nessa sequência lógica, nessa série de efeitos lógicos, que é a revolução. Então os proletariados se revoltam, chega um ponto em que eles se revoltam. E nós temos vários exemplos de revoluções influenciadas fortemente por Marx, como a Revolução Russa, que acho que é a mais importante do século XX, mas também a Revolução Cubana e algumas outras. Pega só um pequeno adendo. Quando Marx escreveu boa parte do Manifesto Comunista, ele tinha em mente uma revolução de 1848 na França, que foi assim, ela é pouco falada, mas foi uma espécie de uma experiência assim, que deu certo, assim, de revolução de proletários e tal, enfim. Acho que é importante assim, que quando ele vai fazer essa análise da luta de classes e de revoluções e tal, ele está com essa revolução de 1848 mesmo. Verdade. Acho que é importante deixar isso ressaltado, porque a Revolução Russa vem depois, ele não estava lá mais para saber o que deu a formação da doutrina da morte estava aí, né? Mas o que aconteceu depois da morte de fato, ele não estava presente. É verdade, eu esqueci de falar da Revolução de 1848 na França. Inclusive ele cita, nesse texto de onde eu li essas citações, ele cita essa revolução. Então, aí da revolução do proletariado, a gente passa para a ditadura do proletariado, que, segundo Marx, depois da revolução, nós teríamos um breve período de tempo, só que nunca foi breve, em todas as revoluções. Mas o Marx achava que seria um breve período de tempo só para haver uma transição em que haveria uma ditadura do proletariado. Né? Os proletários assumiriam o controle e só para ter um período em que o Estado iria acabar. E daí então, dessa ditadura do proletariado, que deveria ser um breve período de tempo, a gente chegaria no definhamento do Estado. O Engels, o Friedrich Engels, que escreveu algumas obras junto com Marx, era companheiro dele, ele usa esse termo, definhamento. Então ele diz, tem uma frase do Engels de um livro dele que ele afirma que o Estado não é abolido, ele definha. Então ele diz que não é necessário abolir o Estado, que o melhor seria, e o Marx concorda com isso, pelo que eu pesquisei, que o Estado, depois da ditadura do proletariado, o Estado se torna obsoleto e gradualmente definha. Então o próprio Estado vai definhando, vai murchando, atrofiando e não necessitaria de uma... E esse processo seria gradual. Né? Não necessitaria de uma revolução para derrubar o Estado, é isso? Não necessitaria de uma abolição, algo assim. Algo solene. Isso, um movimento mais... Ele era quase um ANCAPzinho, só que sem as trocas voluntárias, é isso? Eu não queria saber do Estado, mas também não queria saber de capitalismo. Assim, eu não queria saber do Estado, o Estado que estava lá, o status quo, mas ele, de certa forma, eu acho que tem um problema que ele não vê como que o Estado depois seria muito pior, e foi. Sim. Mas de fato é isso. Mas eu falo em teoria. Não, em teoria sim. Pelo que eu entendo de Marx, as pessoas elas estavam tão acostumadas a se dar, a se compartilhar de certa forma, que não seria necessário alguém para mandar com que elas fizessem. Então, se não me engano, sairia do feudalismo, que a crítica maior de Marx seria contra o feudalismo em si. Iria para o socialismo, que é quando o Estado toma conta, e
depois iria para o comunismo, ou é comunismo antes? É, comunismo é depois. O comunismo seria só uma parte. Em tese, né? Tudo comum. A ideia é essa mesmo, acho que é isso mesmo, socialismo e depois comunismo. Porque as O pessoas comunismo estariam seria- tão acostumadas a compartilhar tudo É. Não precisa de que nada. talvez. Segundo ele, assim, se quem quisesse trabalhar, trabalhava, né? Você trabalhava de manhã, à tarde você ia Mas não é o que comer a coisas gente lindas vê, né? e que elevassem a alma, claro que sem Deus, né? E assim, Você levar essa é uma coisa sempre. muito legal. Legal. A A ideia ideia desse aí pra mim. A ideia é essa. Então, depois de estudo do proletariado, o Estado se tornaria obsoleto e gradualmente ele definharia e acabaria desaparecendo, né? Seria um processo natural. Assim. Parece que aí tem os dois grupos de marxistas, e tem um que não concorda bem com isso e que acha que tem que sim, teria que fazer uma intervenção para abolir o Estado, e eles já dizem que já acreditam que acabaria naturalmente mesmo. Que seria o fim da história, né? Essa ideia do Hegel. Então, depois disso, todos vivem felizes na fraternidade dos trabalhadores, né? Uma grande Ninguém fraternidade. tem ambição. Ninguém tem ambição, porque a ambição é coisa ruim, é ganância, é competição, não tem nada disso. Porque quando a gente vai para a ganância, volta para a questão religiosa. 7 pecados capitais. Também. E aí, então, nessa grande fraternidade dos trabalhadores, né, todos são iguais e ninguém é oprimido. Né? Não tem mais, com exceção das pessoas que querem propriedade e liberdade, é claro. Isso é o que a gente viu na história e o que vê até hoje. Então, para finalizar, o Marx, no último, o quinto estágio, né, da dialética, desse movimento da história, é a sociedade sem classes, que é a tão sonhada utopia, que é essa sociedade em que todo mundo é. Isso, a gente chegaria a isso naturalmente depois da ditadura do proletariado, onde todos são iguais, não tem diferença de classes, não tem todos são donos dos meios de produção, né, os meios de produção são compartilhados, cada um pode trabalhar naquilo que gosta e é isso que o Milton falou. Você trabalha de manhã, à tarde você vai pescar, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que seria essa vida perfeita, sem problema nenhum. Um ponto que é importante, né? O Marx tem essa ideia na dialética dele, né? De que ganância é uma coisa dos capitalistas, mas os proletários eles são iluminados e eles não têm ganância, e quando eles chegarem ao poder nunca vai ter ganância. Mas não foi o que a gente viu em todas as revoluções socialistas ao longo da história. Né? Ele tem essa humano, assim, desde que não seja um capitalista opressor, ele não tem ganância nenhuma. Então agora, para finalizar, assim, eu vou falar rapidamente de um pouco da influência do Marx na escola de Frankfurt. Então, o Horkheimer e Adorno, mas acho que principalmente o Horkheimer, pelo menos eu conheço um pouco melhor, do pouco que eu pesquisei, mas a gente vai ver isso melhor mais pra frente. Vai ter uma aula específica sobre o desenvolvimento da escola de Frankfurt. Isso pode fazer uma inversão. Então, o que a gente estão sendo os próximos capítulos. A gente vai ver mais pra frente que o Horkheimer e Adorno eles são bastante influenciados, eles têm a dialética deles também, chamada dialética do esclarecimento, que tem bastante influência de Hegel e Marx. Então, o Marx, ele
segundo um marxista, que eu não me lembro o nome agora, que eu vi uma aula, ele disse que Marx chega a um ponto que ele percebe que o problema é o Estado. Então, por isso ele fala que o Estado, de alguma maneira, teria de acabar. Assim. Embora não precisaria ser abolido, mas ele, naturalmente, depois da ditadura proletária, ele reduziria até acabar, num processo paulatino. E o Horkheimer concorda com isso, que o problema, ali já a escola de Frankfurt, o Horkheimer diz que o problema de fato é o Estado. Só que o Horkheimer vai dar um passo além do Marx, que ele vai dizer, não, mas qual que é o problema do Estado? É a cultura. Então, não adianta a gente tentar acabar com o Estado, porque o que sustenta o Estado que está por trás, a subestrutura do Estado, é a cultura. Daí que vem o marxismo cultural e todas essas ideias culturais, o movimento feminista que a gente vê hoje, assim, é bastante influenciado, vem daí, da escola de Frankfurt. Acho que é essa ideia de que a gente tem que mudar a cultura para acabar com a opressão. Então ele concorda que ele continua achando que tem uma dialética, né, entre o opressor e o oprimido, só que o Horkheimer vai levar essa dialética para a cultura. Ele vai dizer que os capitalistas eles oprimem culturalmente.